Boa noite a todos. A presente audiência tem por objetivo a discussão do projeto de lei número 0011/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santo Expedito para o exercício de 2025. Neste instante, convido para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador Getúlio Cazulo Cava, o excelentíssimo senhor vereador Renato Siqueira Trives, o excelentíssimo senhor vereador Elvis Pereira Iga, vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a excelentíssima senhora Jaqueline Storaro Ribas, secretária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Fernandes Belotto, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Marcelo Fernandes Belotto, que irá presidir a presente audiência. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa audiência para a apresentação do projeto de lei da Lei Orçamentária para o ano 2025. A lei orçamentária, uma rápida pegada antes da gente começar a apresentar, a lei orçamentária ela é estabelecida, ela é proposta com base na LDO. Então nós tivemos aqui no primeiro semestre a aprovação da LDO e agora a gente tem até o final desse semestre para poder, até o final dessa sessão legislativa, para poder apresentar as propostas que nós recebemos na lei orçamentária e entregar essa lei aprovada para o prefeito poder executar no ano 2025. Então, o que é a lei orçamentária? Qual que é o objetivo da lei orçamentária? A apresentação está bem visível para todos, Acho que para quem acompanha pela internet, se tiver alguém é um pouco mais limitado, mas em termos de visibilidade. Mas eu vou falando aqui os pontos mais importantes, A lei orçamentária, então, o principal objetivo dela é estimar a receita do município e fixar as despesas. Então, nós temos no mesmo projeto a estimativa de tudo que deve ser arrecadado pelo município e nós temos aonde esses recursos serão expendidos, onde esses recursos serão utilizados. Qual é a fundamentação legal? De antemão, desculpa, quero agradecer a Odete mais uma vez pelo belíssimo trabalho na elaboração dos slides para a nossa apresentação. Sempre um trabalho bem explicado, bem minucioso. Então, obrigado, Odete, mais uma vez. Vamos lá, dando continuidade. A fundamentação legal, o que significa isso? Quais são as fundamentações para a elaboração da lei orçamentária? Ela deve ter a participação social, através das audiências que nós estamos fazendo aqui. Isso é definido no artigo 1º da Constituição Federal e no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei orçamentária deve ainda refletir a realidade do município, As propostas que estão ali presentes nessa lei orçamentária devem vir de encontro, o máximo possível, com a realidade do nosso município. Não adianta termos uma lei orçamentária fictícia, uma lei orçamentária que não reflete a nossa realidade. Isso é definido também na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem ali explicado o princípio do equilíbrio das contas públicas com metas realistas, ou seja, temos a arrecadação, mas o que nós vamos fazer com essa arrecadação tem que refletir a realidade. E também tem fundamentação na legislação municipal, nos capítulos 4, artigos 130, 131 e 132 da Lei Orgânica, na emenda à Lei Orgânica de 2017, número 1, e define que o projeto do orçamento vai ser encaminhado para o Legislativo até o dia 30 de setembro. Então, todo ano, até o dia 30 de setembro é o prazo para que o Poder Executivo encaminhe para a Câmara a lei orçamentária. E a Câmara, por sua vez, tem até o final, até o encerramento da sessão legislativa, para poder devolver a lei para a sanção. Final da nossa sessão legislativa, até o último dia do mês de dezembro. É claro que a gente se esforça para devolver isso antes, para a gente
faz os trabalhos, lógico, sem pressa, mas a gente faz o máximo de esforço para desenvolver essa lei em tempo hábil. Agora, aonde que a lei orçamentária se encaixa nas peças orçamentárias? Né? A gente tem ali, o PPA. O PPA é o plano plurianual. Com base no PPA, é estabelecida, é formada a LDO. E com base na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é feito a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LOA, como está bem explicadinho ali, ela é compatível com o PPA e com a LDO. E isso é definido no artigo 5º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Os programas e ações com suas metas requerem recursos. E a LOA, com as suas dotações, provém os recursos para executar essas ações. Pode passar. A prática atual, nessa próxima lâmina, a gente tem a definição da prática que é utilizada para a elaboração da LOA. Né? A prática atual é o orçamento de programa, é um instrumento de planejamento para identificar programas e projetos, né, atividades que o Poder Executivo, o governo pretende realizar, né, e estabelece nesse mesmo orçamento de programa as metas que pretendem ser alcançadas, os custos para isso e os resultados esperados, né, de uma forma que ofereça ali, que transmita uma transparência, né, quanto maior, melhor dos gastos públicos. Então vamos lá, o que é o orçamento público? O orçamento público não é tão difícil de entender, né? Como eu disse, é uma previsão de quanto dinheiro, de quanto recurso o governo, né, no nosso caso o Poder Executivo, vai arrecadar e especifica-se no mesmo documento, né, a lei orçamentária é um documento, é um papel bem extenso, né, um conjunto de ações. A gente prevê a arrecadação e especifica onde essa arrecadação vai ser utilizada. Então, dentro da previsão, valores brutos, eu vou cumprindo os requisitos que a Constituição Federal determina, decidir aonde que eu vou utilizar esses recursos, aonde, né, que o Poder Executivo vai utilizar. E é importante que haja equilíbrio entre as receitas e as despesas. Então, o que significa esse equilíbrio? Significa que eu não posso ter uma receita maior do que uma despesa. Isso acarreta, né, uma falha de planejamento, onde eu arrecado mais, mas eu não sei o que fazer com esse recurso. Então isso não existe, não pode existir, não no orçamento. Né? Então eu tenho que ter o mesmo valor de receita, eu tenho que ter de despesa, eu tenho que definir isso tudo. Assim como eu não posso ter uma despesa maior do que a minha arrecadação. Então tem que existir esse equilíbrio entre as receitas e as despesas. O conceito de receita pública, né, esboçando um pouquinho uma explicação da LOA para alguns pontos que vocês vão ver nas próximas lâminas bastante disso, como que é composta a receita pública. A receita pública, ela engloba impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos. Então, tudo que é captado, né, pelo patrimônio público e tudo isso serve para custear as despesas. Né? Então, tudo que eu tenho, despesa operacional, investimentos, tudo isso daí é despesa. Né? A manutenção da máquina é uma despesa, os investimentos também são uma despesa. O que eu faço para suprir isso daí? A receita pública é o recurso, né? O conceito de receita pública é o recurso que vai ser utilizado para custear isso daí. Despesas, né? Agora falamos das despesas, o que são, né? O que são despesas públicas? Em termos gerais, são os gastos. Né? Então, tudo que no nosso caso, tudo que o município tem de gasto, seja para adquirir, seja para construir, seja para manter, tudo isso é despesa. Né? Então, tudo que é dispendido pelo Poder Executivo para custear serviços e ações, isso daí é despesa. Tá? E uma coisa interessante é que as despesas, nós temos aqui duas vertentes. No finalzinho aqui da lâmina a gente consegue
ter uma visão dessas duas. Despesas correntes e despesas de capital. Qual a diferença entre elas? As despesas correntes são usadas para custear o serviço. Então, a manutenção da máquina pública, ela custa, e esse custo é tido como uma despesa corrente. E os investimentos, né, as aquisições, as edificações, são despesas de capital. Tá? Então, são duas formas de despesas, mas uma é de manutenção e outra de investimento. O detalhamento da despesa dentro da LOA é definido em programas, ações, projetos e atividades. Tá? Então, cada função ali, ela tem um detalhamento específico. Né? Então, o programa, ele é definido para cada órgão, e cada órgão da administração pública é definido dentro da LOA quais serão suas ações e os objetivos que pretende ser alcançado. As ações, por sua vez, são divididos em projetos e atividades. Os projetos são ações não contínuas, né? As despesas de capital são ações que envolvem, né, como diz ali na lâmina, na maioria dos casos, despesas de capital, como compra de materiais, construções e reforma. Então, toda vez que a gente falar de investimentos, de construções, de aquisições, isso são projetos e são despesas de capital. E as atividades são ações contínuas, ações que são necessárias para a manutenção da máquina pública, né? Que servem para a manutenção e funcionamento do órgão. Então, dentro do Poder Executivo, dentro da gestão executiva, a gente tem cada departamento e cada órgão. Isso daí tem um custo de manutenção. E esse custo é visto dentro do orçamento, né, dentro da orçamentária, como atividades. E podem ser, como está bem claro, pagamentos de salários, serviços prestados, aquisição de materiais de consumo e outras que são definidas como custeio. Agora a gente tem um demonstrativo das receitas previstas para o orçamento de 2025. Então temos ali em receitas correntes, a previsão é de R$ 32.420.537,85. Receitas de capital, o total é R$ 509.824,15. A gente ainda tem nesse demonstrativo a dedução para a formação do Fundeb, no valor total de R$ 4.322.952,93, perfazendo o total da receita, né, prevista para 2025, em R$ 28.600.409,07. As despesas, né? Agora nós temos uma demonstração das despesas, e são elas: despesas correntes, R$ 25.381.308,35. Despesas de capital são R$ 3.168.138,80. Uma reserva de contingência no valor de R$ 50.961,92. O total, né, da despesa no orçamento, R$ 28.600.409,07, com o mesmo valor, portanto, da receita prevista. Nas próximas lâminas, nós vamos acompanhar o detalhamento das despesas dentro de cada órgão, né, dentro de cada entidade, unidade da gestão. Então, para não ficar cansativo, né, se todos concordarem, os vereadores e todos que estão aqui acompanhando essa apresentação, para não ficar cansativo, eu não vou ficar lendo valores por valores. Está bem visível para todos, né? Se alguém quiser fazer uma interrupção, levanta a mão. Se eu não estiver vendo, pode chamar meu nome, eu interrompo. Se tiver uma dúvida, a gente tenta esclarecer. Eu também não sei tudo, algumas questões são mais técnicas, né? Eu tenho aqui o apoio da Eudete, da nossa contadora, para me ajudar com isso daí. E se a questão ainda for jurídica, aí a gente busca a informação e tenta sanar a dúvida posteriormente. Mas, se todos concordarem, eu vou focar nos programas e não vou ficar detalhando os valores. Foco nos programas e falo sobre o total. Tudo bem para todo mundo? Vamos fazer um teste com uma lâmina, se não ficar legal a gente muda. Então vamos lá, nós temos aqui para o Poder Legislativo,
né, dentro do órgão legislativo, a unidade é a Câmara Municipal. Os programas definidos para 2025 incluem reforma e ampliação do plenário e ou do prédio da Secretaria da Câmara, aquisição de equipamentos e material permanente e a manutenção das atividades legislativas, num total de 1.200.000. Antes de trocar, só para ficar bem explicado, né? Projeto, ali como vocês podem ver, temos para a primeira ação 25.000, para a segunda ação de aquisição 20.000 em projeto. O que é projeto? Despesa de capital, tá? São investimentos, certo? Manutenção das atividades legislativas entra como atividade. Atividade é despesa corrente, é o custo para manter o funcionamento deste órgão pelo período de um ano, no período de 2025, tá? Do dia 1º ao dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? E o programa, o total do programa, junta a soma disso tudo, tá? Então, vocês não se importam se eu ir lendo só as ações e o total? Volto a dizer, se alguém quiser fazer a contribuição, só pedir. Bom, pode passar. O segundo é o poder executivo, né? O órgão de governo, administração e planejamento e a unidade do gabinete do prefeito. Os programas, né, as ações são supervisão e coordenação superior e o vale alimentação em pecúnia, por fazer um total deste programa em R$ 2.124.770,46. Pode avançar. Ainda no Poder Executivo, agora a unidade também é Administração e Planejamento, aliás, e a unidade número 3, Fundo Social e Solidariedade. Nós temos ali como ações planejadas, né, para 2025, assistência comunitária, aquisição de equipamentos e material permanente e o vale alimentação em pecúnia, um total de R$ 225.234,27. Agora a unidade é a Junta do Serviço Militar e Tributação. Os programas são serviços da Junta Militar e o vale alimentação em pecúnia, total de R$ 155.236,83. Unidade 6, Procuradoria Jurídica. Os programas são manutenção da Procuradoria Jurídica e vale alimentação em pecúnia, por fazer um total de R$ 551.524,42 na unidade Procuradoria Jurídica. Para a cultura, nós temos uma definição de uma ação apenas, que são as festividades culturais. O total deste programa, R$ 1.089.313,41. Para a unidade Fundo da Criança e do Adolescente, os programas são assistência à criança e ao adolescente e vale alimentação em pecúnia. Total do programa, R$ 330.049,83. Agora, para o departamento pessoal, as ações são manutenção do departamento pessoal e vale alimentação em pecúnia. Total do programa, R$ 393.279,99. Percebam que vale alimentação em pecúnia aparece em todos, né? Por algum motivo que a gente ainda não conseguiu conciliar com a contadoria do Poder Executivo, ele desmembra, né, esse vale alimentação em todas as unidades, né? Então, o que é isso daí? É o vale alimentação dos servidores que compõem esta unidade, né? Eu imaginava que fosse possível adicionar tudo isso num programa só, mas por questões sistêmicas, né, Idelt e o DET, por questões sistêmicas, o contador da prefeitura ele prefere fazer dessa forma. Então, é um programa repetitivo que vai aparecer em todos os departamentos particularmente, mas remete ao vale alimentação dos servidores daquele departamento, daquela unidade. Então, adiante, nós temos ali a unidade de Educação Física e Esportes. Os programas são manutenção das atividades esportivas, vale alimentação em pecúnia e a reforma da quadra de esportes Braulio Vieira Resende. Essa eu vou
fazer questão de frisar, esse programa, ele nasceu a partir da emenda impositiva dessa Câmara atual, né? Então, nós vereadores nos reunimos, nós temos, sobre a emenda impositiva eu falo mais no finalzinho, vai ter um momento só para isso, mas nós temos acesso a um percentual do orçamento, e nós temos que definir como que esse percentual vai ser utilizado. E nós definimos que para o ano de 2025 será para a reforma da quadra da Oliveira Resende. O total do programa de educação física e desporto está em R$ 705.449,15. A próxima unidade é a tesouraria, manutenção dos serviços da tesouraria e vale alimentação e pecúnia são os programas. E o total ficou fixado em R$ 417.591,72. Essa emenda impositiva, ela entra no orçamento da fundação. Essa emenda impositiva aí, ela entra nesse orçamento desse aí, não é separada não? É emenda. Não é separada? Não é um curso novo que... Ela é pergunta porque não, mas a gente destinou, mas ela faz parte. A gente definiu na LDO, agora ela faz parte da lei orçamentária. É uma ação do executivo. A gente só despende o recurso, mas ela continua sendo uma ação do executivo. Mas existe ali aquela. A gente dá notoriedade, né, para a origem do recurso, que é através da emenda impositiva. Assim como vai ter alguns programas que a origem dos recursos são convênios, né? Convênios estaduais, convênios federais. Nesse caso, essa reforma, o recurso, a origem do recurso é a emenda impositiva. Mas ela não é separada, foi na LDO, né? Porque aí ela é uma emenda à LDO. A partir deste momento que é aprovado, a LDO é devolvida para o Poder Executivo junto com as emendas que houveram, né? Que foram feitas. E aí, para elaboração da LOA, tudo isso é juntado num documento só. Não tem que separar mais. Pode passar mais, por favor. Agora, a unidade contabilidade, passamos para o órgão de governo e finanças, e a unidade é contabilidade e orçamento. Os programas são manutenção dos serviços de contabilidade, vale alimentação e pecúnia, e reserva de contingência, fazendo um total de R$ 351.415,62. O órgão de governo agora é ensino, a unidade ensino fundamental. Os programas são aquisição de gêneros alimentícios para o setor do ensino, manutenção do ensino fundamental, investimentos em uniformes escolares, material de consumo no combate ao Covid-19, outros serviços de terceiro, né, de pessoa jurídica, também relacionado ao Covid-19, vale alimentação e pecúnia e manutenção da cultura. Interessante. Esse projeto é novo, né? Esse programa é novo, mas essa manutenção cultural, aí, vamos chamar assim, ficou meio esquisita a forma como ele colocou na areia, mas o total do programa da unidade ensino fundamental, R$ 5.1.409,30. Agora, a unidade de ensino médio, nós temos apenas um programa, que é alimentação e nutrição, fazendo um total de R$ 109.589,46. Unidade de ensino infantil, né, das crianças de 0 a 5 anos, os programas são aquisição de gêneros alimentícios no setor do ensino, manutenção do ensino infantil, aquisição de equipamentos e material permanente, uniformes escolares e vale alimentação de dos servidores, por fazer um total de R$ 745.573,56 para o ensino infantil. Está indo muito rápido, gente? Tá. Pode dizer, se alguém quiser fazer uma interrupção, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. A unidade Fundo
Municipal de Educação Básica, né, o Fundeb, para manutenção do Fundeb, o total previsto é de R$ 2.319.992,68. Agora o órgão de governo é a Habitação e Urbanismo e a Unidade de Serviços Urbanos. Temos 3 programas, são eles: manutenção dos serviços urbanos, aquisição de equipamentos e material permanente e vale alimentação e pecúnia dos servidores, por fazer um total de R$ 2.892.397,54. A unidade agora é preservação e conservação ambiental e os programas são manutenção da coleta seletiva e o meio ambiente verde e azul. O total do programa R$ 168.851,60. Isso. Habitação e Urbanismo é o órgão de governo e a Unidade de Agricultura e Abastecimento. Nós temos entre as ações manutenção das atividades agropecuárias, aquisição de pedra brita e vale alimentação e pecúnia, por fazer um total de R$ 374.790,70 para agricultura e abastecimento. Agora o órgão de governo é Saúde e Saneamento e a unidade do Fundo Municipal de Saúde. As ações são manutenção das ações de saúde, repasses do convênio CIOP, material de consumo relacionado ao Covid-19, outros serviços de terceiro, de pessoa jurídica também relacionado ao Covid-19, o Vale Alimentação e Pecúnia e mais um programa oriundo das emendas impositivas, né, de nós vereadores, que é a aquisição e instalação de equipamentos para o Centro de Hidroterapia, por fazer um total de investimentos na saúde em R$ 5.960.527,30. O órgão de governo agora é Assistência e Previdência e a unidade, o Fundo Municipal de Assistência Social. Os programas são manutenção da assistência social, material de consumo, Covid-19 e outros serviços de terceiro também Covid-19, vale alimentação e pecúnia e o programa Frente de Trabalho, para auxílio ao desempregado. Esse programa, Fundo Municipal, né, esses programas fixaram um valor total de R$ 1.383.536,29. Agora o órgão de governo é Transporte e a unidade Serviço de Estradas de Rodagem Municipal. Os programas são manutenção do transporte municipal e vale alimentação e pecúnia, por fazer um total de R$ 982.040,60. Para o órgão Turismo, né, a unidade de turismo também, nós temos os programas manutenção do MIT, né, temos também o FUNTUR, o Fundo Municipal de Turismo, e projeto de obras em andamento do MIT. Não ficou especificado quais são essas obras em andamento, mas um total ali de 800 mil de arrecadação do município de interesse turístico, né, por fazer um total no turismo em R$ 1.117.834,34. Agora, nessa parte da apresentação, nós temos um demonstrativo por órgão. Né? Então, cada órgão do governo é definido a sua participação dentro do orçamento proposto. Então, o Poder Executivo tem um percentual de 4,2% do orçamento, Administração e Planejamento, o órgão Administração e Planejamento, um total de 19,49% do orçamento. O órgão Finanças fez um total de 2,69%. Para o ensino, para a educação, 28,59%. Habitação e urbanismo, 12,01%. Saúde e saneamento, 20,01%.
3,84%, assistência e previdência 4,84%, transporte 3,43% e turismo 3,91%. Tudo isso, toda a soma dos valores ali estabelecidos e anteriormente apresentados, num total aí da despesa fixada em 28.600.409,07. Um gráfico, para, às vezes, a visualização gráfica é mais agradável do que a numérica, Então, o gráfico ali que demonstra as despesas ainda por órgãos, Nós temos ali o ensino liderando os investimentos, com 28,59%, a saúde logo em seguida com 20,84%. É claro que é importante frisar que esses valores, esses dois órgãos, aliás, possuem investimento mínimo, definido na Constituição Federal. A gente vê ali que superou um pouco da definição mínima, mas é sempre quanto mais, sempre melhor, E terceiro ali, administração e planejamento, figurando com 19,49%. Para a definição respeitando o que determina a Constituição Federal, nós temos ali a previsão de aplicação, um breve demonstrativo dessa previsão de aplicação da educação para 2025. A receita base para a definição dos percentuais é R$ 24.917.798,14. Não é a receita corrente líquida prevista no orçamento. Existem algumas deduções que são feitas para podermos chegar no valor da receita base que é definida para calcular o percentual da educação. Então, com base nessa receita, a aplicação prevista na LOA para 2025 é no valor total de R$ 8.123.333,66, perfazendo um total de 32,6% da receita básica, E a aplicação mínima deveria ser de 6 milhões, deve ser de R$ 6.229.449,54, que perfaz um percentual de 25%. Então, é definido na Constituição Federal que os investimentos em educação não podem ser inferiores a 25%, com base na receita prevista, na receita base definida da previsão da LOA para 2025. Esses daí, portanto, são os valores mínimos e o valor previsto do investimento superando ali uma boa folga, o valor mínimo. Pode passar. Agora, a previsão da saúde, Assim como na educação, a saúde também tem um valor mínimo, um percentual mínimo do orçamento definido para investimentos. E a receita base da saúde, assim também como a da educação, não é a mesma receita corrente líquida prevista. Então, existem deduções e a receita base para a saúde ficou em R$ 23.013.798,14, aonde a aplicação mínima, os 15% que determina a Constituição e a Lei Complementar número 141, um total de R$ 3.452.069,72. O projeto da LOA prevê uma aplicação de R$ 4.233.526,62, ficando em 18,4% da receita base, também levemente acima do valor mínimo definido. Agora nós temos um demonstrativo das despesas por grupo, Então, despesas com pessoal, despesas com funcionalismo. O executivo fixou uma despesa em a previsão de despesa em R$ 10.620.326,03 e o legislativo R$ 901.000, formando assim um valor total de R$ 11.521.326,03 de despesa com pessoal, com funcionalismo.
Tem também outras despesas correntes, perfazendo um total de R$ 13.859.982,32. Investimentos previstos na LOA para 2025 perfizeram um total de R$ 3.168.138,80 e a reserva de contingência fixada em R$ 50.961,92, totalizando a despesa, né, como a gente já viu anteriormente, no valor de R$ 28.600.409,07, que é o mesmo valor da receita prevista. A previsão de gastos com o funcionalismo público também tem limites, né, definidos em algumas leis, inclusive na Constituição Federal. Então, nesse caso, os limites eles são máximos, né, não mínimos, como na saúde e na educação. Então, a previsão de gastos do Poder Executivo alcançou ali um percentual de 37,81% da receita corrente líquida prevista na LOA de 2025. E esse percentual não pode ultrapassar 54%. Tá? Esse é o limite máximo. Existe um limite prudencial, né? Quando se alcança esse limite prudencial, acende um alerta, mas o limite máximo é 54%. E o legislativo não pode ultrapassar 6% da receita corrente líquida também. O valor atual, né, previsto para 2025, ficou fixado em 3,21%, perfazendo aí um total de despesas com pessoal, de gastos com pessoal, em R$ 11.521.326,03, um percentual de 41,02% da receita corrente líquida prevista, tá? Que poderia ser até 60%, com ressalvas, né? Agora sim, vamos falar um pouquinho do orçamento impositivo. O orçamento impositivo, né? Eu vou ler o que está escrito, está muito bem explicado, eu não poderia fazer melhor, então me resguardo o direito de ler a lâmina com vocês. O orçamento impositivo ele foi instituído em 2019. Desde então, a Câmara Municipal, por meio dos vereadores, podem fazer emendas ao projeto de lei orçamentária. Então, a gente tem, desde 2009, a possibilidade de emendarmos a lei orçamentária no limite de hoje, né, no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Não era esse percentual, mas não vem ao caso o que era, e também a forma de aplicação era bem confusa, né? Ficou muito melhor agora com algumas alterações que ocorreram na Constituição Federal e nós implementamos aqui também. Então, nós temos um limite de 2% da receita corrente líquida prevista no exercício anterior, receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Desse percentual, nós temos 2% para poder utilizar com as emendas impositivas. Desses 2%, metade, né, ou seja, equivalente a 1% da receita corrente líquida, deve ser obrigatoriamente destinada para programas e ações da saúde. E a gente não pode, tá? Os vereadores não podem usar esse recurso para custear de nenhuma forma benefícios pessoais para o servidor. Então, nós não podemos pagar bonificação, premiação, nada desse tipo. Tem que ser investimentos. Então, 1% para a saúde e a outra metade, o outro 1%, para demais ações que a Câmara, né, que os vereadores ou o vereador, porque a emenda impositiva ela é individual, que considere prioridade, tá, nos demais serviços públicos. A fundamentação legal do orçamento impositivo está previsto, né, nos artigos 165, 168 e 198 da Constituição, na emenda número 86 de 2015, na emenda número 100 de 2019, na emenda número 126 de 2022 e na nossa lei orgânica, a partir do artigo ali 131A, né, que foi acrescido pelas emendas número 1 de 2019 e alterada pela emenda número 1 de 2023. Então vamos lá. Os valores previstos para a emenda impositiva em 2025
Como eu disse, a emenda, né, o orçamento positivo, ele é estabelecido com base na receita corrente líquida realizada no ano anterior. Então, se a lei é de 2025, o ano anterior, nós estamos prevendo 2025, o ano anterior é 2023. Por que não 2024? Porque 2024 não concluiu. O ano ainda não foi, a receita corrente líquida para 2024 ainda não foi realizada. Então nós usamos como base a do exercício anterior. Não era assim, era muito mais difícil de trabalhar com isso daí. Esses valores mudavam, era uma coisa de louco. Os vereadores que estão aqui há mais tempo, alguns já desde 2019, o Elvis principalmente participou comigo, a Idete, sempre lá também brigando com a contadoria da prefeitura para nos dar o que é direito, né? Porque era um cálculo diferente, um pouco mais complicado, melhorou muito isso daí. Então a receita corrente líquida de 2023 foi de R$ 22.877.857,03. Portanto, deste montante, 2% equivalem às emendas impositivas. Então nós temos um total de emenda impositiva definido em R$ 456.557,58. Isso perfazendo 2% da receita corrente líquida. Nós temos, né, que despender 1%, metade desse valor, obrigatoriamente para a saúde, e o outro 1% para outras ações. Como foi dito já anteriormente, nós definimos na LDO que para a saúde nós destinamos R$ 228.278,79, né, o equivalente a 1%, para equipar o centro de hidroterapia, então para aquisição e instalação dos equipamentos do centro de hidroterapia. E nas demais ações, o valor total é o mesmo, né? Dessa vez nós aplicamos a medida exata, R$ 228.278,79 também, para poder realizar a reforma da quadra de esportes. Uma outra coisa que eu acho importante comentar sobre a emenda impositiva é que, assim, do percentual de 2% da receita corrente líquida, obrigatoriamente metade tem que ser dispendido com a saúde, mas não necessariamente só a metade precisa ser despendida com a saúde, tá? É que a obrigação é investir pelo menos 1% da receita corrente líquida realizada, 1% tem que ser investido na saúde. Mas se os vereadores decidirem investir mais, isso pode, não pode investir menos. Mas se eu quiser investir mais em outras ações, eu posso? Não posso, porque para isso eu teria que tirar recursos da saúde. Isso é verdade. Tá? Para a saúde pode se aplicar mais, assim como no ano passado, se não me falha a memória, né? Nós aprovamos 100% da emenda impositiva para a construção do centro de hidroterapia. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Tem algo a acrescentar também? Os membros da comissão querem fazer alguma consideração? Bom, então é assim, apesar de definidas as emendas impositivas, nós ainda podemos alterá-las, né? E para isso temos prazo. Então, gostaria de deixar em aberto que sugestões podem ser enviadas pessoalmente para os vereadores ou através, né, ou pelo e-mail contato@câmarasantospedito.sp.gov.br. Lembrando que temos prazo, então até o dia 7 do 11, até o dia 7 de novembro, os vereadores e o e-mail, né, da Câmara estarão à disposição de vocês para recebimento de propostas de emendas à lei orçamentária, tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração adicional? Pois não? Você só, depois você passa se foi importante. Sobre essa emenda da quadra lá, já não tem uma verba já destinada para aquilo lá? Não. Não? Então parece que eu vi no começo lá sobre a quadra, a reforma da quadra, tal. Não, é assim. Sua dúvida é pertinente. Vou falar no microfone para todo mundo pegar. Tem outra coisa também. Pois não. Você falou de tudo aí. E sobre a reforma daquela piscina, não vai ter nada também. Tá, vou falar sobre isso também. A dúvida do João Roberto, né, é sobre a emenda impositiva para a quadra. Existe algum recurso para isso? Não existe recurso ainda. Tá? O recurso que está existindo é a emenda impositiva.
Tá? É claro que a gente ter adicionado na lei orçamentária a emenda impositiva para a reforma da quadra não impede o Poder Executivo de adicionar mais recursos para aquilo lá. Mas, até o momento, nós não temos informação disso. Não consta. Não consta no projeto da lei orçamentária previsão para aplicação naquilo lá. Contudo, tem algumas ações, não vou lembrar agora para a gente voltar, mas está lá em educação física e desporto. Tem ações, como eu disse, de capital, despesas de capital e despesas correntes. O que é despesa corrente é manutenção. O que é despesa de capital, não me recordo se tinha algum programa lá, mas se tiver algum programa com despesa de capital que reflete investimento, pode ser utilizado para isso. Mas até o momento, o único recurso que existe de fato para a reforma da quadra é o recurso que nós, vereadores, essa emenda impositiva ela é individual. Cada vereador, eu nem falei isso, peço desculpa, mas é um valor ali de aproximadamente 25 mil por vereador para utilizar em cada ação, saúde e demais ações. Então nós temos aí cada vereador um total de 25 mil para cada ação. Esse ano nós decidimos, assim como em anos anteriores também, reunir todo esse montante, somamos os 9 vereadores e utilizamos nossos recursos individuais todos na mesma ação. Então, até o momento, o único recurso para a reforma da quadra é esse recurso que todos os vereadores presentes e não presentes destinaram para essa aplicação. A outra pergunta foi sobre reforma da piscina, se existe alguma previsão de reforma da piscina. Olha, no orçamento não. No orçamento não tem a inclusão clara disso daí. Mas uma coisa que eu tenho visto muito, desde o meu primeiro mandato, que eu assumi em 2017, eu tenho visto o nosso orçamento, ele é um tanto genérico. Mudou, melhorou muito, a DET pode me corrigir se eu estiver errado, ela está aqui há mais tempo e acompanha isso há muito mais tempo, mas o orçamento, ele não é claro, apesar de que uma dos fundamentos da LOA é refletir a realidade, mas o orçamento ainda não é claro. Muitas ações que são incluídas ali no orçamento e têm valores definidos, não tem com clareza o que pretende atingir, as metas não ficam claras, aquilo ali é um esboço, aquilo ali é uma facilidade, a UDESC ela facilita para a gente o entendimento dos anexos da lei orçamentária. Mas eu tenho aqui a cópia, acho que não vai ficar fácil para ver de longe, mas se alguém quiser, depois que terminar aqui, a gente dá uma olhadinha. É muito mais complicado entender os anexos, então tem mais informações nos anexos também, mas as mais importantes, para ficar mais claro, mais explicado, são aquelas que foram incluídas na lâmina, na apresentação. Então, não, Roberto, não tem nada previsto na lei orçamentária para a reforma da piscina. Contudo, isso não quer dizer que não haverá reforma da piscina. O Poder Executivo, se quiser, pode fazer suplementação, passa pela Câmara no projeto antes, anula votação de um lugar e cria uma nova votação em um outro lugar. Pode ser feito isso daí. Outra coisa que pode acontecer também, buscar junto ao governo estadual e federal recursos não previstos para essa finalidade. É uma coisa que pode acontecer também. Geralmente, dado a natureza dificultosa do nosso município, nós temos uma receita muito engessada. A maior parte da arrecadação do município provém de recursos federais e estaduais. Nós temos pouco ou quase nada recursos próprios, e isso daí dificulta algumas ações. Então, projetos de investimento que custam muito caro, às vezes não conseguem entrar no orçamento. Eu digo isso porque, se nós somarmos mínimo de investimento na educação, 25%, mínimo de investimento na saúde, 15%, já temos 40% do orçamento comprometido com esses dois órgãos do governo. É necessário investir, ter uma despesa um pouco maior do que esse mínimo. O Tribunal de Contas, quando for julgar as contas, ele pode entender que alguma ação
que foi inicialmente definida pelo Poder Executivo como pertencente àquele órgão, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, pode entender que não, aquilo ali não faz parte. E eles anulam aquela dotação daquele órgão. Se eu investir somente 25% na educação e o Ministério Público de Contas anular uma qualquer, esse percentual cai. Esse percentual caindo, eu fico abaixo dos 25%. Ficando abaixo dos 25%, eu descumpri a Constituição Federal, uma infração administrativa muito grave. Então, acaba se estabelecendo valores maiores para a educação e para a saúde para evitar esses problemas. E também, não só para evitar o problema, se existe recurso e eu posso mesmo, eu tenho que investir no mínimo aquilo, mas não me impede de investir mais. Só para ficar bem claro. Então, 40% no mínimo aí. Funcionalismo público, ele compete ali em torno de 50%. Nós estamos com uma despesa com o funcionalismo público baixa, né? Deu 42%, se não me falha a memória na apresentação, mas só aí juntando com os 40% do mínimo da saúde e da educação, já alcançamos 82%. Então vai diminuindo o que sobra, né? Aí põe mais 2% da receita da emenda impositiva e vai diminuindo o percentual que sobra para o Poder Executivo de fato realizar ações fora daqueles limites constitucionais. Então, assim, esses projetos grandes, né, às vezes custam muito, eles podem até existir lá na cabeça do prefeito. Ele até quer fazer, Marcelo, mas... só uma coisa, essa piscina que ele pergunta é do centro de terapia ou lá do centro de eventos? Ah, perdão, eu não perguntei isso. Mas pelo sinal que ele me deu, eu entendi claramente. Porque está abandonada lá na família. A piscina do centro de eventos. Agora fica claro por quê? Porque ninguém tomou conta, abandonou, Sim. abandonou tudo, agora ninguém vai fazer de novo. De fato. Então isso é falta do quê? Fiscalização. Porque se tivesse cuidado daquilo lá, estava funcionando normal. Sim. Então nem reformar. Eu não discordo do senhor, mas assim, no aspecto da fiscalização, o que eu não discordo do seu posicionamento, mas se alguém mais quiser fazer alguma consideração também, fica à disposição. Mas o que eu acho? Na hora de definir o orçamento, infelizmente não dá para um município pequeno como o nosso dar conta de toda a necessidade. Então tem que se definir algumas prioridades. Esse é o princípio básico das peças orçamentárias. Nós vamos definir as prioridades. Era um sonho meu, eu não sou vereador na próxima legislatura, né? não concorri e não estaria aqui para ver se isso vai se realizar, mas eu já vi um progresso nesses últimos anos e um sonho meu era ver a lei orçamentária refletir realmente a necessidade do município. Então eu gostaria de ver ali programas bem detalhados, programas que a gente lê a apresentação e sabe onde vai ser aplicado, e sabe o que vai ser feito, né? E a gente pode até, de certo modo, discorrer e cobrar isso daí. Mais uma coisa, por exemplo, a gente via muito na lei orçamentária, todo departamento tinha lá aquisição de equipamento permanente. Ainda não sabe o que é esses equipamentos. Então, se isso fosse mais detalhado, facilitaria a fiscalização. Mas, assim, não é falta de fiscalização, se eu posso garantir para o senhor, pelo menos não da parte dos vereadores, o fato da piscina ter chegado no ponto que chegou. É que, infelizmente, né, para a gestão atual e para algumas anteriores também, que não é de agora, a situação da piscina, não foi prioridade, tá? E não estou falando isso para criticar. Mas uma cidade turística que é formada como a nossa, que o povo diz que é uma cidade turística, eu já falei que é uma cidade religiosa, né? Não tem um lazer decente, não tem orçamento para fazer um lazer decente, certo? Eu não estou criticando vocês, estou falando pela cidade turística. Então, como que pode falar uma cidade turística que se não tem nenhum pesqueiro na cidade que presta? Não, aliás, que presta não, que não tem nenhum. Né? Mas eu sei que você está falando do orçamento. O orçamento não bate, eu estou entendendo o que você está falando. Certo? Mas aí alguma coisa tem que mudar. Sim, essa questão mesmo que o senhor falou, um pesqueiro é uma iniciativa privada, não compete ao município. Então, assim, o orçamento que a gente apresenta é das ações que o município tem que realizar. Tá? Os programas e ações que a gestão definiu como metas, né? Definiu como prioridade. Dá para dar conta de tudo? Não. Talvez dê, talvez não dê, eu não sei. Aqui da Câmara a gente tem uma visão um pouco mais limitada. A Prefeitura, né, o Executivo tem mais recursos para definir isso daí. Mas eu concordo com o seu posicionamento, mas a gente tem que visualizar da seguinte maneira também. Tem alguma coisa, aconteceu isso aqui e
que foi comigo. Numa certa peça orçamentária, eu me lembro de uma ação que foi adicionada e que tinha sido realizada no ano anterior. Era uma reforma de um prédio público que tinha sido reformado no ano anterior. E nós questionamos, né, a comissão, na época o vereador Elza era presidente da Câmara, mas o vereador Vitor, né, e o senhor Danilo participavam comigo da comissão de orçamento, e nós questionamos isso daí. Mas vai reformar de novo um prédio que acabou de ser reformado e foi alterado. A gente propôs uma alteração e foi alterado. Então é essa fiscalização que a gente consegue fazer e que deve fazer. Mas não dá para a gente pegar a lei orçamentária e onde o executivo definiu as prioridades e a gente chegar e mudar ela completamente, definindo as nossas prioridades. A gente não tem esse poder todo. Nós podemos sim mudar alguma coisa, mas nós temos que tomar cuidado, porque para adicionar um programa ali, eu tenho que anular um outro. Então nós podemos adicionar ali reforma da piscina do centro de eventos, mas nós vamos precisar fazer um estudo para definir quanto vai custar essa reforma. Sabendo o valor disso daí, nós vamos ter que adicionar isso na lei e de onde vai vir esse recurso. Ah, mas vocês não podem poder vender positiva? Podemos. É que nós escolhemos como prioridade para o ano de 2025 a quadra Bravo Oliveira Resende, mas que também está, infelizmente, esquecida há um bom tempo. Mas poderíamos sim destinar esse recurso para a piscina, desde que fosse suficiente, entendeu? Mas é mais ou menos assim. Mas eu entendo o posicionamento do senhor, né? E espero que no futuro a lei orçamentária ainda seja mais clara e mais detalhada a respeito das ações. Vereador Elza, quer fazer uma consideração? O turismo nosso é direcionado ao turismo religioso. Então, o recurso vem direcionado para o santuário. Vai ser turista religioso. Tem que prestar bem atenção quando vai fazer obras sobre o recurso do turismo, tem que ser direcionado para receber turistas na parte religiosa. Na época de 2014, a deputada estadual, conversando com o padre e os vereadores, e o prefeito ali na paroquial, aí eu falei para ela assim: deputada, ali na saída para Flora Rica, tem um bairro ali que está com asfalto ruim. Está com asfalto ruim. Se esse recurso do turismo for aplicado lá, pode ser aplicado, é algum problema? Aí ela falou assim: na época era bom, né, prefeito? Eu falei assim: 2017 eu estava não. Ela falou assim: ô prefeito, foi até bom o vereador ter falado isso aí, porque se você pegar esse recurso do bicho, recurso do turismo, aplicar lá no bairro que ele está falando lá, você vai ser apontado. Se for só direcionado para o santuário, você pode fazer. Agora lá no bairro, lá, aí eu falei assim: mas a cidade tem interesse turístico, a cidade tem que estar bonita. Aí ela falou: não, mas tem que ser direcionado ao santuário. É complicado isso aí, né? Fechar o olho para a cidade e então. dedicar Tem que ser direcionado ao santuário. Se for sol, ela falou: se for sol para ser feito daqui para o santuário, aí pode fazer. Aí o resto da cidade pode esquecer. Agora o santuário tem que ficar bonito. Foi o que ela falou na época. É difícil, tem que ser direcionado para lá. Senão a cidade pode estar lá, tanto por acaso e não tem problema. É complicado isso aí. Recurso do lixo. Só complementando o que o vereador Elza acabou de falar, realmente a cidade ela é um município de interesse turístico voltada para o turismo religioso. Então as ações, às vezes não ficou bem claro, não é que tem que ser para o santuário, mas tem que ser para atender esse tipo de turismo, né? Só que nada impede ações que provejam novas formas de turismo. Eu conheço cidades onde o turismo é gastronômico, por exemplo, né? Então, assim, cidades onde o turismo é comércio, né? Então, não impede que o município galgue ações para poder alcançar esse tipo de município de interesse turístico, né? Abranger esse tipo de município de interesse turístico para além do turismo religioso, né? Mas já foi uma dificuldade imensa, né? Conseguir o selo de turismo religioso para o projeto de 2015, nós conseguimos esse selo em 2019, né? Acho que uma coisa assim. Então, já foi um grande marco, conseguimos isso aí. Mas realmente, os recursos do MIT,
são mais complicados de se aplicar. Primeiro porque o projeto desenvolvido pelo Poder Executivo vai para análise da Secretaria Estadual de Turismo. Eles que vão definir se aquilo ali corresponde com uma ação esperada para a forma de turismo que o município representa. Eu me lembro da gestão do Vande mesmo, que teve uns 2 projetos que foi rejeitado e meio às pressas teve que fazer, porque vinha se expirando o prazo, tinha-se projetos rejeitados, não quer dizer que eram projetos ruins, não. Rejeitados porque não eram voltados para essa forma de turismo, eram projetos de asfalto, projetos de recapeamento, E houve isso daí, se eu não me engano, foi até o que culminou no projeto da praça de alimentação que nós temos hoje aqui atrás da nossa praça pública, Mas enfim, ficou claro, senhor Roberto, o senhor pode ficar à vontade, se quiser adicionar mais alguma coisa. Algum vereador quer fazer alguma consideração a respeito dele? Marcelo, independente disso, os vereadores podem fazer indicação sobre essa. Sim, sem dúvida. Essa questão, ela sai um pouco da nossa proposta de hoje, que é a audiência pública para a aplicação da LOA. Mas esse trabalho de fiscalização os vereadores podem e devem, vão e continuarão exercendo, assim como exerceram durante esse ano, com requerimentos, indicações, para que isso seja atendido. Mas eu só falei porque nós estamos falando de orçamento. Mas é importantíssimo. Então eu fui saber se não tem nada para investimento aqui, porque ele estava abandonado há quanto tempo? 4 anos já. Até mais. Aí a culpa é da Covid, Não, não do meu ponto de vista. Mas cada um usa um argumento que mais facilite se desvencilhar da cobrança. Eu vejo dessa maneira. Mas assim, a gente precisa também, claro, pontuar situações que devem ser melhoradas, mas a gente não pode fechar os olhos para situações que estão sendo realizadas. Então a gente tem que fazer também esse contrabalanceio. Existe muita coisa para melhorar? Muita coisa mesmo. Mas tem algumas coisas sendo feitas também. Isso é importante a gente acompanhar. O que está sendo feito supera o que tem que fazer? Ou o que está sendo feito é mais prioridade do que o que tem que fazer? Às vezes não. Só que quem define as prioridades que serão incluídas na despesa da LOA é o Poder Executivo. Então, assim, ele define as metas para ele. Assim como nós tivemos a eleição no começo do mês, e só um exemplo, cada adversário, cada candidato que concorreu ao cargo majoritário tinha o seu plano de governo. O plano de governo, na minha visão, é a base para aquele que vencer a eleição comece a fazer o seu PPA, na verdade. Porque hoje nós temos, a continuidade será no ano seguinte do atual gestor. Ele que saiu vencedor da eleição e ele que vai continuar. Então ele está definindo, ele sugeriu, aliás, está sugerindo a LOA que ele pretende aplicar no ano seguinte. Mas, isso é até uma coisa interessante, nós temos aqui 3 novos vereadores que integrarão a Câmara na próxima gestão, e é importante, eu acho, falar sobre isso. No ano que vem, a Câmara vai, além de votar, contribuir com a elaboração da LDO e da LOA, com o PPA. O PPA, que é o plano plurianual, ele define as metas, define ali diretrizes, metas e possíveis valores para os próximos 4 anos. Isso vai compreender os 3 anos da próxima gestão e mais um ano que virá depois dessa. Então hoje, quem continua ainda é o prefeito Nenebete. Então, o que ele está sugerindo aqui é ele mesmo que vai executar. Mas num cenário onde ele não tivesse saído vencedor da eleição, ou nem tivesse concluído, qualquer outro vereador, qualquer outro prefeito, assumisse, o ano de 2025 ele vai executar o que o prefeito anterior sugeriu e o que a Câmara anterior à Câmara atual sugeriu também. Porque se ele tiver, isso é fácil até da gente compreender os motivos. Se a Câmara chegar, uma nova Câmara, um novo prefeito, e tiver que produzir um projeto orçamentário para executar naquele ano ainda, isso infelizmente, vira uma catástrofe, é praticamente impossível.
Uma lei orçamentária, ela é definida com base em estudo, ela é definida com base em muita análise, né? Espero eu que esteja sendo feito assim, dessa forma aqui, mas não é feita em um mês, não é feita em uma semana, ela é feita no decorrer de um ano, vai se produzindo, né, metas, vai se produzindo expectativas de resultados e vai prevendo as prioridades, e vai se prevendo as prioridades para poder fazer, para poder executar esse orçamento no ano seguinte. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Algum ministro presente? Não? Algum vereador? Bom, eu considero... Perdão. Roberto, o que pode ser feito aí, sem estar no orçamento, é algum recurso que o vereador conseguir com o deputado federal, estadual, teremos. Pode ser conseguido com o deputado, indicando para ser usado na piscina, em forma da piscina, para ser conseguido ser. Complementando, né, o que o vereador Nelson falou, eu até falei sobre isso também, que isso que está na lei orçamentária, após aprovado, é o que nós sabemos que deverá acontecer. Isso é o que nós temos ciência de que deverá acontecer no ano seguinte. Mas não impede nada de vereadores pleitearem com os seus deputados, né, no seu partido, recursos, o próprio prefeito visitar secretarias, pleitear mais recursos. Esses recursos, se conquistados, podem e deverão ser usados nos programas para os quais eles foram requisitados também. Se eu chego lá no deputado e peço um recurso para comprar um micro-ônibus, ele vai mandar para comprar um micro-ônibus. Eu vou chegar aqui e vou comprar uma van, né? Ou vou comprar um carro de passeio, né? Então, isso é possível. Só que essa questão, como ela é imprevisível, não tem como eu saber se o deputado vai me atender. Então, não tem como eu adicionar isso no orçamento. Bom, eu considero a nossa audiência hoje bem produtiva, agradeço, se ninguém mais tem nada a considerar, eu quero agradecer a presença de vocês, Roberto, muito obrigado pela participação, aos novos vereadores eleitos para a legislatura de 2025 a 2028, muito bem-vindo, tá? Vocês são sempre bem-vindos aqui, ainda temos mais três sessões ordinárias, né, até o final dessa sessão legislativa. Vocês, todos, na verdade, todo cidadão que está aqui presente, que nos acompanha pela internet, está convidado para participar, né? Nas próximas sessões iremos votar essa lei orçamentária com as emendas que vocês sugerirem para nós, né, até o dia 7/11, com as emendas que os vereadores sugerirem também. E é isso aí, eu considero que essa audiência foi muito produtiva, apesar da baixa participação, infelizmente, né? Agradeço demais pela presença de vocês, mas geralmente as nossas audiências são assim, né? Só a Câmara e os funcionários da Câmara que participam, né? Isso é uma coisa que precisa mudar. Então, o senhor Roberto, planta essa sementinha, o senhor que veio, que participou, agraciou a nossa audiência, planta essa sementinha do seu semelhante, a gente tem que ir lá, a gente tem que cobrar, a gente tem que pedir, porque se não chega o seu questionamento, se não chega ao seu posicionamento, a gente não é que não faz nada, a gente acha que está tudo bem, e a gente às vezes não está tendo olhos para aquilo que o senhor está vendo, o senhor está vivendo, está tendo olhos para outra coisa. Então é importantíssima essa participação. A todos, meu muito obrigado pela participação. Sim, claro. Agora você está vendo, analisando, aí as pessoas... Já coloquei no grupo. Algumas pessoas falam, o vereador não faz nada, o vereador está fazendo nosso trabalho. Já coloquei no grupo, já. É assim, ele trabalha, faz, tenta fazer, corre atrás das coisas, e muitas vezes a gente sai até caluniado aí na rua. Aí só procura o vereador ganhar endereço próprio, né? Fala, o vereador não faz nada, o vereador não recebe, só para não fazer nada. Assim, bom, então, finalizando a minha participação nessa audiência, muito obrigado. Venham mais vezes, tá? Não só nas audiências, mas nas sessões, e quando tiver audiências também participem. Passo a palavra para os vereadores da comissão. Alguém quer fazer o pronunciamento? Os demais vereadores? Não? Então, Lidete, alguma consideração? Tá bom. Muito obrigado, presidente, por favor. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui e declarar encerrada a presente audiência.
noite a todos. Boa noite.